Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz aqui no Palavra de hoje para refletirmos, buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Interessante que nós estamos seguindo, a ordem dos livros dispostos na Bíblia. Nós já então tivemos todo o livro de Gênesis, Êxodo e agora estamos caminhando aqui em meados aqui do livro de Levítico. Hoje está em Levítico capítulo 16 e o verso de número 22. E você pode acompanhar o plano de leitura anual. É só você acessar os nossos canais. Aqui no Facebook e Instagram é @IBFéemCristo. Aqui pela rádio é o feemcristo.webradios.net. Você vai ter ali então, a leitura do dia, o devocional em texto, e vai ser uma bênção você chegar lá no final do ano com muito mais conhecimento de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Aqui então no texto, vamos ler. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. E nós temos outros momentos aqui em 17, verso 16, mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Você sabe aqui o contexto de Levítico, eles estavam caminhando no deserto, rumo à terra prometida, milhares de vidas sob o comando de Moisés e do Todo-Poderoso nosso Deus. Então tinham-se todos os rituais para então com que eles entendessem a vontade de Deus. E tinha, como tinha o ritual de purificação, e nós lemos e falamos isso no devocional anterior, hoje está falando sobre a questão da iniquidade. Mas nós precisamos trazer isso para a ótica do Novo Testamento, no pós-Jesus, Assim como Jesus ele veio, em Isaías 53 está escrito que ele levou sobre ele todas as iniquidades ali na cruz do Calvário, Então, antigamente precisavam de tantos sacrifícios de animais, situações, mas Jesus ele levou todas. Ele foi o cordeiro imolado ali, no Calvário, para que você e eu pudéssemos ter acesso à vida eterna e ter os nossos pecados perdoados. Mas isso não significa que nós não iremos pedir perdão quando nós errarmos. Nós sim devemos trazer ao nosso coração o arrependimento, a tristeza e a vergonha por ter errado diante de um Deus tão bom. A Bíblia diz que ele morreu a seu tempo, ainda quando éramos pecadores, e assim naquele momento de arrependimento nós levaremos, traremos para a nossa vida o perdão do nosso Deus, e ele apaga as transgressões. Mas é importante nós entendermos que iniquidade é aquele pecado repetitivo, algo que vem e que vai, mas que a gente não consegue se livrar, a pessoa não consegue se livrar dele, então ele se torna o quê? Iniquidade. E em Isaías 59, o verso 2, diz que há uma separação entre aquele que está em iniquidade do nosso Deus, ou seja, aquela pessoa fica separada, porque está vivendo em iniquidade. E essa separação não se dá como no Antigo Testamento, que eles separavam a pessoa do convívio. Não, essa separação se dá no campo espiritual. A pessoa está por aí, mas ela já não tem mais a presença de Deus ali sendo manifesta, ela já não ora, não recebe a direção, não ouve a voz de Deus, vai perdendo até a vontade de estar na congregação buscando ao Senhor. Então, o que devemos fazer? Devemos buscar o Senhor e pedir perdão, arrepender. Mas mesmo assim tem dificuldades, busque a sua liderança. Exatamente. Com certeza você deve ter um pastor sobre a sua vida, alguém te pastoreando, e você deve buscar essa pessoa e pedir a ele um direcionamento, um conselho, abrindo mesmo o jogo para com ele, dizendo daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. Ele vai orar com você, e em nome de Jesus, o Senhor já te perdoou se você pediu perdão, mas haverá a cura sobre você, a cura, e você sairá
desse campo de iniquidade. É tão interessante. Tiago capítulo 5, versículo 16, está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E esse confessar, primeiramente, precisa ser mesmo para o Senhor, não é? Provérbios 28:13 já diz isso, nós temos que confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Mas nem sempre é tão fácil deixar, e aí então se torna uma iniquidade. E aí vem, não é, essa direção por parte de Tiago: procurai alguém e confessai com ele, recebei a cura. Quem é esse alguém? Precisa ser a sua liderança espiritual. É tão comum entre o povo de Deus as pessoas não terem mais lideranças espirituais. Pode ser até comum, mas não é bíblico. Você precisa estar debaixo de uma liderança espiritual. E que Deus assim possa te abençoar em nome de Jesus. Ore a Ele, peça para que Ele sonde o seu coração. Se houver algum caminho mau, Ele, em nome de Jesus, vai te dar toda a direção e o Espírito Santo trará paz ao seu coração. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Nós queremos tanto receber você aqui na Igreja Batista Fé em Cristo, Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, número 7, Baixada Rodoviária. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.